de Gênesis, capítulo 21, versículo 14. Livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 14. Para a glória de Deus. Você que está na tua casa, eu peço que você não saia por parte alguma, em lugar nenhum. Você pega agora, você não perca a essência daquilo que o Espírito Santo vai revelar a nós, daquilo que o Espírito Santo vai trazer ao nosso coração. Nós vemos Gênesis 21, versículo 14, diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, e deu-lhe o menino, e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar de fronte à distância de um tiro de um arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz e segura pela mão, porque eu falei dele um grande povo. Amém. Eu quero, antes de começar esse sermão, trazer esta palavra. Eu quero fazer uma oração. E eu quero apresentar a vida do missionário Newton. O missionário Newton está enfermo. E eu quero que todos nós, como família, como amigo, como companheiro da jornada, nós vamos levantar um clamor na vida dele. E nós vamos orar agora, pedir ao Senhor o poder da liberação do milagre agora. Nós vamos agora liberar na vida dele, que o céu vai manifestar agora para liberar na vida do Newton agora um grande milagre. Oremos. Ao Eterno seja a glória e a honra. Eu oro agora, Senhor, pela vida, Senhor, do missionário Newton. Eu intercedo pela vida dele agora. Espírito Santo, nós liberamos a unção, o poder que vem de ti, que está dentro de nós, porque o Senhor falou: os sinais seguirão aos que crerem. E eu libero agora, na autoridade do nome de Jesus, um milagre. Começa a tocar no corpo dele agora. Toca nos seus ossos, toca na sua pele, toca nele agora. O milagre aconteça agora, pelo poder do nome de Jesus. Derrama a unção agora, Senhor, para que ele receba o toque do teu Espírito. Senhor, eu repreendo o espírito da morte, eu repreendo todo o mal. Eu oro por ele agora, eu oro pela vida do pastor Daniel. Nós liberamos o milagre agora, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Amém. Receba o milagre, meu querido. Receba a bênção. Eu tenho certeza que Jesus agora visitou, como Jesus está visitando a vida de tantas pessoas que estão recebendo milagres. Assim que nós terminarmos esse momento que nós enfrentamos de batalhas, eu quero dizer para os irmãos que nós vamos testemunhar. Olhe bem isso, o quanto de milagre Deus está fazendo aqui no meio de nós. Existem pessoas que estão sendo curadas, estão sendo libertas, estão sendo transformadas pelo poder de Jesus. E nós temos recebido mensagens de pessoas, de irmãos, de irmãs, e de pessoas que estão conhecendo o Evangelho, e estão falando para nós o quanto Jesus está fazendo na vida deles, o quanto Jesus está operando na vida deles. Isso é tremendo, isso é poderoso. Então nós estamos entendendo. Talvez você está aí assistindo, os irmãos que estão aqui na igreja, e nós pensamos: será que Jesus está operando nesse momento? Aleluia. Um dia Israel duvidou de Deus.
de Israel estava no deserto, e eles perguntaram assim para Deus: será que Deus poderia preparar uma mesa no deserto para eles comerem? Eles duvidaram de Deus. Deus é tão bom que no meio de qualquer situação Ele manda o pão, Ele manda a água, Ele manda suprimento para as necessidades que nós mais precisamos. O profeta Abacuque diz: ainda que nos falte alguns suprimentos que são importantes, ainda que nos falte determinadas coisas para a nossa vida, ele diz assim: contudo me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O maior segredo nosso é se alegrar, porque muitas vezes o diabo quer entristecer a nossa vida. Para quê? Para que nós perdemos a nossa fé, perdemos a nossa perspectiva, a nossa alegria. Mas contudo, Deus manda dizer: Ele está conosco nesta batalha. Alegra o teu coração, alegra a tua alma. Você pode dizer assim: eu me alegrarei e regozijarei no Deus da minha salvação. Glórias a Deus. Nós vemos pelo título da palavra de Deus, e hoje nós temos um domingo a qual nós falamos um pouquinho e vamos falar sobre a importância do valor de uma mulher, principalmente de uma mãe. Hoje é um domingo, dia das mães. Eu tenho certeza que aqueles que podem deram um abraço, outros mandaram uma mensagem, comeram, se alegraram, porque Deus preparou esse momento tão especial, né? Sentimos talvez a falta assim daquele momento em que reúne muitas pessoas, mas nós podemos matar um pouco a saudade, lembrando. E hoje eu pedi para a pastora Damares, nós publicamos lá no zap da família, e uma lembrança, quando uma vez nós da igreja de CP Osasco, nós fizemos uma homenagem à pastora Rosa, que era minha mãe. E eu comecei a ver as fotos da nossa igreja, do que nós fizemos no passado, e do trabalho dela, do valor dela. E isso trouxe uma memória sobre a importância que uma mãe tem, a importância do valor que ela tem para uma família. Às vezes a gente pensa assim, quantas pessoas menosprezam, tiram o valor, esquecem de um dia tão importante desse, ou durante o ano todo, de lembrar da sua mãe, de lembrar dos atos. E muitas vezes nós perdemos essa essência, essa perspectiva assim de olhar com carinho, com amor. Mas nós vemos assim como é importante, e como eu queria ter minha mãe ainda perto de nós. Como nós sentimos a falta das tortas que ela fazia, tão saborosa, das tortas de banana, oh meu Deus, daquelas pizzas de sexta-feira, da sopa de feijão, meu Jesus Cristo, como era agradável e maravilhoso quando ela fazia essas coisas tão especial para os seus filhos. E eu lembro de toda sexta-feira nós saímos do serviço, nós estávamos na casa da minha mãe, ou tinha reunião de sábado, ou no domingo, sempre os filhos iam ver. E também nós podemos receber um pouco do conhecimento que ela tinha quando ministrava a palavra de Deus. Por que eu falo isso? Porque isso marcou a nossa vida. Então eu quero dizer o valor que tem a vida de uma mãe, na vida de uma família, de uns filhos. O quanto marcou, o quanto ensinou, o quanto trouxe benefício para nós. Na semana passada nós estávamos reunidos alguns irmãos, e nós estávamos numa cidade, e o irmão Márcio estava dizendo uma coisa para nós, nós arriscamos a fazer uma comida lá e não ficou muito agradável. E ele tem um dom de fazer, pegou a comida lá, fez lá no mesmo lugar, e a comida ficou gostosa. E ele falou assim, estava lembrando, hoje é um dia das mães, estava falando assim, né? O quanto a mãe dele ensinou ele a preparar isso. Então preparou para a vida. E isso é um benefício tão especial. Cada um de nós somos marcados por uma parte daquilo que nós aprendemos. Nós jamais vamos esquecer. Eu jamais vou esquecer o gesto da minha mãe. Jamais vou esquecer a autoridade que ela pregava no púlpito. E eu quero dizer uma coisa, que toda vez que ela pregava, o quanto ela falava de Jesus, a palavra dela sempre expressando de Jesus, falando das coisas de Jesus. E toda vez que ela pregava, quase todas as vezes as pessoas aceitavam Jesus como Salvador.
Sabe por quê? Porque isso dentro de nós marcou a vida dela e marcou a nossa vida. Então eu tenho certeza que algo na tua vida tua mãe te ensinou e marcou. Isso levou e você vai levar para o resto da tua vida e vai marcar ainda aqueles que têm a mãe viva. E eu tenho certeza. E eu vejo assim, para ser breve, por causa do nosso horário, mas eu vejo assim, eu quero falar um pouquinho sobre uma mulher chamada Agar. Essa mulher era uma mulher escrava. Era uma mulher em que ela vivia para um homem chamado patriarca Abraão. Era um homem em que era o homem na época de Abraão, o homem mais rico da terra. E Abraão ele tinha a sua mulher chamada Sara. Mas era uma família que eles eram incompletos, porque eles eram um casal, mas eles não tinham filhos. Só que debaixo dessa infelicidade deles, eles viviam muitas vezes perdidos, querendo ter um filho, mas a Sara era estéril. Só que Deus tinha uma promessa. Deus prometeu a Abraão, quando ele chamou ele da casa dos seus pais, que faria dele uma grande nação. Mas você veja uma coisa, quando o tempo vai passando, e as coisas muitas vezes, nós como humano, nós queremos as coisas rápidas, nós temos pressa para receber, nós queremos receber as coisas imediatas. Deus fala conosco, mas aí nós falamos, Deus, o Senhor falou conosco, e muitas vezes tomamos decisões e atitudes que antes de acontecer para o nosso benefício, acaba prejudicando. E que Abraão fez? Abraão, ele tinha essa mulher, que ela era sua serva, a serva da sua mulher, Sara, era Agar. Então Sara viu que era uma tristeza imensa ela não ser mãe. Ela, para honrar o seu nome, para honrar o nome de Abraão, o que ela fez? Ofereceu esta mulher Agar para Abraão. E Abraão coabitou com ela, a Bíblia diz assim, e eles tiveram um filho chamado Ismael. Esse menino cresce. Quando esse menino já na idade aproximadamente de 15 anos, 16 anos, esse menino já formoso, mas ele crescendo, Deus visita Sara. E Deus dá um filho a Abraão, na descendência e na promessa que ele tinha prometido para Abraão e para Sara, quando eles deixaram a sua parentela. Nasce um menino chamado Isaac, um menino formoso, e eles começam a se relacionar, e aquele menino Ismael, brincalhão, começa a perturbar um pouco o seu irmão Isaac. Quando a sua mãe, quando Sara viu aquilo, ela se irou, ela viu que estava perturbando o menino, e ela falou para Abraão, Abraão, despede ela junto com esse menino, mande eles embora. E Abraão, a Bíblia diz que ele se constrangeu de pegar o seu próprio filho, e colocar ele, e despedir ele, sendo ele um homem mais rico, poderia viver com aquele menino pro resto da vida. Mas aí a Bíblia diz que Deus visita Abraão e diz, Abraão, não pareça isso mal por causa do moço, atende a Sara em tudo que ela te disser, porque Isaac será chamado a tua descendência, mas também o filho da serva, farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então Abraão pega, chama Agar e diz, Ismael, e diz, olha, vocês vão ter que deixar a nossa família. E Abraão pega, a Bíblia diz assim, que ele levantou de madrugada, tomou um pão e um odre de água, e pôs nas costas desta mulher, e pegou o menino, despediu, e mandou eles no deserto, chamado deserto de Berseba. Esse deserto é o deserto, um dos lugares mais quentes da face da terra. É um lugar em que, se um ser humano ficar sem camisa durante meia hora, ele morre, devido ao calor tão grande. Então toda a água do corpo vai saindo. Então, para esse lugar, a pessoa precisa se vestir, proteger o seu corpo o máximo possível, porque é um lugar muito quente. Então você imagina Abraão pegar o filho dele, pegar esta mulher escrava e colocar eles um pão e água para eles caminharem. Nós sabemos que o suprimento que ela carregou, e ela sai, era pouco. Ela não duraria por dias, porque o pão acabaria, a água acabaria, mas ela estava naquele deserto, a Bíblia diz um deserto errante, andando num lugar quente.
E quando ela chegou a um determinado lugar, a Bíblia diz assim: acabou a água, acabou o pão. E ela se sentiu como mãe, ela viu que a morte estava perto. Quando ela olhou daquele momento, ela sentiu assim que ela perderia o menino ia morrer. A sede, ela é incontrolável. O ser humano, ele tem a capacidade de ele conseguir ficar 3, 4, 5 dias, até 10 dias sem comer, mas beber água não. E quando ela viu aquilo que ela tinha de tão importante, o valor daquele seu filho, ela afasta o menino de uma certa distância, porque ela dizia no seu coração, olha a revelação que Deus me deu, ela dizia no seu coração: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. A perspectiva desta mãe era a perda, a morte. Mas o olhar de Deus não era como ela enxergava. A vida nossa é assim. Às vezes nós estamos sentindo como Agar estava se sentindo. Você como mãe, você vê os desafios que você tem para enfrentar. Você vê os seus filhos, você vê eles crescendo, você vê o desafio que você tem de cuidá-lo, de ensiná-lo. Mas muitas vezes tem coisas que estão fora do nosso controle. Deus trabalhava no meu coração. Tem coisas que o ser humano não está mais no controle nosso e nós não podemos fazer. Aí nós pensamos: Deus, o que eu vou fazer agora? Nós pensamos em alternativa, mas a primeira coisa que bate é o nosso emocional. E nós perdemos a alegria, perdemos a força. Nós pensamos: vai acabar, vai morrer, não vai dar certo, eu não sei o que vai acontecer. Como Agar pensou, ela estava num lugar quente, faltou água, olhava para um lado, não via ajuda, olhava para o outro, só via o sol, só via areia, não via solução. Ela pensou: eu vou morrer, o menino vai morrer. Mas quando ela estava naquela situação, ela começou a chorar. E se tem uma coisa que mexe com o coração de Deus, é o choro de uma mãe. Aleluia. É o choro de alguém. Quando alguém começa a chorar, lamentar com a alma, começa a chorar, se lamentar, quando você vê as coisas indo embora, quando você vê o que você mais ama está indo embora. A Bíblia diz assim, Jesus fala assim, olha, a Bíblia diz assim que estava Jesus andando e Jesus chegou e viu um velório. A Bíblia diz assim, fala sobre uma viúva de Naim. Jesus chega no livro de São Lucas, capítulo 7, versículo 11, e Jesus olha uma multidão, e Jesus vê pessoas chorando, lamentando, porque Jesus viu a causa de uma mãe, que ela perdeu o seu único filho. E esta mulher estava chorando, lamentando. Olha o olhar de Deus, a perspectiva de Deus olhou para aquela mulher. Jesus se sensibilizou com ela, porque ela chorava, porque ela olhou para um lado, ela viu perda, ela viu morte, ela não via mais solução, ela estava se lamentando. Mas Jesus olhou e se compadeceu dela. E a Bíblia diz assim, Jesus olhou para ela e diz: não chores, mulher. Aleluia. Por quê? Porque o choro, ela é uma janela da alma que se abre. Quantas vezes você tem chorado? Quantas vezes você se lamentou? Quantas vezes você está lá no seu canto, no seu quarto, na cozinha, ou no emprego, ou na igreja, e você está chorando, e muitas vezes ninguém te entende. Mas só o Senhor consegue ler as lágrimas que saem do seu olhar. Só o Senhor compreende as necessidades e a dor. Talvez o teu esposo não vê, talvez o teu filho, a tua filha não enxergue, ninguém consegue ver, mas Ele lá do céu, Ele olha o mais profundo coração do ser humano, e Ele conhece, e Ele olha quando você está chorando. Talvez a lágrima não sai nos olhares, mas dentro da sua alma está remoendo. Você tem chorado por uma causa, você está pedindo para que Deus cure, para que Deus visite, para que Deus salve, para que Deus tenha misericórdia, para que o Senhor agora coloque a sua mão poderosa. E eu quero te dizer a todos que aqui estão e aqueles que estão nos assistindo, um choro muda a história de alguém, porque Deus conhece o nosso sentimento. Jesus foi lá, quando Jesus entra nessa cidade, Jesus olha para aquela mulher, Jesus vê o sofrimento dela, Jesus fala: não chores, mulher. Aí as pessoas talvez poderiam olhar
olhar de lado e dizer: mas como ela não pode chorar? Olha o que ela está passando, olha as perdas dela, olha a situação que ela está enfrentando, como é que ela não pode chorar? Mas Jesus conhecia, Jesus falou: não chores, mulher. Aí Jesus falou: para o enterro. Todos ficaram olhando. Eu fico imaginando uma cena em Jesus parando, tinha muitas pessoas, talvez todo olhando, dizendo: quem é ele para parar? Ele nem pode respeitar o lamento, a dor desta mulher, mas Jesus conhece, sabe o que nós passamos. Jesus parou. Aí a Bíblia diz assim, que Jesus tocou, aleluia, tocou no esquife, e todos olhou para ele. Jesus diz: jovem, eu te digo, levanta-te. E na mesma hora, aquele menino se assentou, aleluia, para a glória de Deus. O que era choro, Jesus transformou em alegria, para a glória de Deus. E eu fico imaginando aqui, como estava Agar da mesma forma, chorando, lamentando, essa mulher pensando: vou perder o meu filho. Mas o Senhor diz assim, olha, Deus porém ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu, aleluia, e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, aleluia. Você imagine Deus confrontando com a nossa realidade. Deus, ele aparece para Agar e diz: por que você chora, Agar? Deus sabia, não sabia, mas a pergunta de Deus foi para ela: por que você está chorando? Talvez ela, no coração dela, disse: Senhor, nós vamos morrer. Senhor, nós somos colocados o homem mais rico da terra. Senhor, Ele nos colocou nesse deserto tão quente, Senhor. Apenas nos deu pão e água e nós vamos morrer. Mas o Senhor dos céus, olha como é importante, a Bíblia diz assim, olha, e Deus chamou do céu. Sabe por quê? Porque o choro dela mexeu com o coração de Deus, com a atenção de Deus. E o Senhor falou para ela: Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino da onde estás. Como é importante quando Deus do céu fala conosco. Uma vez o Senhor falou conosco, falou no meu coração, e eu fiquei: Deus, como é que pode entre milhares, entre milhões de pessoas, o Senhor ouvia a minha voz? O Senhor, quando eu pedi ao Senhor, eu falei contigo, o Senhor me ouviu. Como o Senhor, meu Deus, é importante. Entre milhões e milhões de pessoas, Deus parou para ouvir a nossa petição. Quantas vezes você orou a Deus, você falou com o Senhor, e lá do céu Deus ouviu, e a voz dele veio ao teu encontro, ele veio para a tua vida. E o Senhor está dizendo para todas as mães, está dizendo para todos aqueles que nos ouvem: não temas, não temas, porque Deus ouviu a tua voz, Deus ouviu o teu choro, Deus, ele viu as tuas necessidades, Deus sabe o que você está enfrentando, Deus sabe os desafios que você enfrenta. Talvez você não vê a perspectiva de morte, mas você vê um desafio monstruoso para ser encarado, e você fala: Deus, o que eu vou fazer? O Senhor diz: traga paz no teu coração. A voz que vem agora é a voz do céu falando com a tua vida: traga paz, porque eu vou te dar saúde. Traga paz ao teu coração, porque eu vou te dar alegria ao teu coração. Aquilo que os teus olhos estão vendo e que não há perspectiva de avançar, diz o Senhor: eu vou fazer um milagre na tua vida, eu vou realizar coisas grandes que você não sabe, porque o Senhor ama o seu povo, Ele ama os seus. Ainda que estamos no deserto, ainda que parecemos que estamos sozinhos, ainda parece que não tem ninguém que liga para nós, mas o Senhor fala: eu olho para você, eu tenho cuidado de você, e vou preparar para a tua vida algo poderoso, que você verá o agir e o operar de minhas mãos, diz o Senhor. Oh, aleluia, Deus seja louvado. Aí o Senhor falou assim para ela: ergue-te, levanta o rapaz e segura pela mão, porque eu falei dele um grande povo. O que Deus promete, o que Deus fala,
existe um selo na minha cabeça e na tua cabeça. Existe uma aliança que não pode ser quebrada. Existe uma aliança, existe uma promessa. Porque quando você nasceu, Deus olhou para você e te escolheu, e te separou, e te preparou algo poderoso para a tua vida. Ainda que se levante todas as diversidades, mas você não vai perecer, porque Deus está com você. Olha o que a Bíblia diz assim: e abriu Deus os olhos, viu ela um poço de água. Aleluia. Olha o que a circunstância nos leva a não enxergar que o milagre está mais perto do que nós imaginamos. A circunstância, as adversidades nos faz muitas vezes cegos espiritualmente. A bênção está do lado, o milagre está do lado, a provisão está do lado e nós não conseguimos enxergar. Ela estava chorando, mas o Senhor falou para ela, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, viu o que precisava para suprir as suas necessidades. Eu quero dizer, em nome de Jesus, Deus vai abrir o meu olho e vai abrir o teu olho agora. Deus vai mostrar para você aquilo que precisa ser suprido. Deus vai mostrar para você aonde é o milagre que você espera, qual é a direção que você precisa caminhar, qual é o caminho, qual é o lugar que você deve prosseguir. Deus vai abrir os meus olhos e os teus olhos, aquilo que estava cegando, aquilo que estava impedindo, fechando, e levando a gente a pensar em perda, pensar que não vai dar certo. O Senhor está tirando essas escamas agora, aleluia. Deus está dando visão ao seu povo. Deus está dando visão de milagres. Deus está dando visão para o seu povo. Haverá água, haverá pão na tua mesa, haverá milagres acontecendo, milagres do céu manifestando agora, aleluia. O Senhor abre o meu olho, abre os teus olhos agora. Você vai ter uma visão. Deus vai mostrar para você que o impossível vai acontecer na tua vida. Deus vai mostrar algo tão tremendo, tão poderoso. Você vai olhar e dizer, Deus, eu não conseguia ver, porque você precisa dele. Ele te preparou, ele permitiu você chegar até aí, ele permitiu você chegar a essa situação, para você saber que existe um Deus que ama a tua alma. Para você saber que existe um Deus que zela por nós, para você saber que existe um Deus que cuida de nós, que no ciclo da nossa vida, que nas nossas veredas, existe alguém que vai direcionar, existe alguém que vai direcionar, existe alguém que vai tirar as pedras do caminho, existe alguém que vai cuidar de nós, existe alguém que vai saciar a sede do povo, existe alguém que luta por nós, e esse alguém é o Senhor dos altos céus. Oh, recalabaxê, andaralabas. Não temas, não temas, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que ela encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. O que você precisar, Deus vai encher agora. Deus vai encher agora. Você está precisando de um milagre, Deus vai dar agora para a tua vida. Você está precisando que uma causa seja resolvida, Deus vai resolver agora. Deus vai entrar com providência agora. Um milagre está se manifestando na sua vida agora. Um milagre está sendo gerado agora, porque o poder da palavra, a palavra é poderosa. A palavra, Deus zela por ela, Deus cuida pelo poder da palavra, e o milagre está acontecendo agora. O que você precisa, a tua necessidade, Ele do alto céu agora vai encher, vai suprir. Há um suprimento de Deus agora, há um milagre descendo na tua casa, descendo neste lugar, há uma unção poderosa, e quando a unção desce, é porque do céu está manifestando para a glória de Deus. Oh, glorifica a Deus agora. Glorifique a Deus agora. Eu quero que todos glorifiquem a Deus agora, porque um milagre está acontecendo.
Há um milagre acontecendo agora, Deus visitando. Deus agora visita agora com mão forte e poderosa. Há um milagre acontecendo. Vamos glorificar a Deus, vamos exaltar a Ele, porque Ele cuida de nós. Eu sinto a presença dEle. Eu sinto a mão dEle agora, ela não está encolhida. A mão dEle agora está aberta agora. A mão dEle está tocando agora. A mão dEle está cuidando agora. A mão dEle está estendida agora. Meu querido, adore a Ele, porque o milagre é teu. Adore a Ele, porque a bênção é tua. Adore a Ele, porque Ele visita o seu povo. Oh, aleluia. Ele visita o seu povo. Ele visita a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Deus visita agora. Aleluia. Eu posso sentir a mão dele agora, cuidando das suas ovelhas. Eu posso sentir o cajado dele puxando agora, para aqueles que estão perdendo o rumo, Deus colocando de volta. Deus colocando em lugares em pasto verdejante. Eu vejo o pastor cuidando dela. Eu vejo o Senhor cuidando de nós. É porque Ele nos ama. É porque Ele te ama. É porque Ele ama a sua igreja. Aleluia. Ele proverá todas as coisas. Deus assim o fez. E esse menino, aleluia, se tornou um grande homem. Cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Aleluia. Deus supriu. Deus fez grandes milagres. Que esta palavra fique no coração de todos. Que esta palavra você pegue agora e não deixe ela embora. Não deixe Satanás querer roubar do teu coração. Não deixe Satanás, quando você defrontar com a situação, você fala, mas o Senhor falou comigo. Você vai guardar. Deus falou que estava fazendo um milagre. E eu vejo o milagre, eu sinto o milagre. E o milagre foi liberado da parte de Deus para a minha vida e para a tua vida. Nós liberamos agora.